Sou Débora Damasceno e hoje você está no podcast As Formas do Amor, podcast da Escola de Psicanálise de São Paulo, em que eu e Fábio Peluso vamos discutir as formas físicas e as articulações mentais que dizem respeito a todos os apaixonados. Conte-me, Fábio, apresenta você. Olá, meu nome é Fábio. Eu estudo leitura de rosto e leitura corporal há quase 30 anos. E a Débora me chamou aqui para a gente conversar sobre as formas do amor. Eu sou psicanalista e amor é o tema maior da psicanálise, então a gente espera que essa articulação seja bastante interessante para todos vocês que estão ouvindo. Hoje o nosso tema é por que nos apaixonamos por alguém. Por que a gente se apaixona, Débora? O que é a paixão, né? Olha, sem nem definir nada, eu acho que todo mundo já começa a pensar que era melhor não passar por isso, porque paixão e dor geralmente estão Elas carregam, relacionados. estão juntas, né? Inclusive a gente tem a paixão de Cristo, né? Sim. Paixão, né? Ela vem da palavra passion, que está ligada a sofrimento. Por isso que a gente fala apaixonado, né? Que a gente não quer sofrer, mas a gente coloca aquela emoção, porque são muitas emoções mesmo, né? Que vêm à tona. É bem diferente do amor. Na articulação, na origem da palavra, esse patos que vai dar em paixão é o mesmo patos que dá em patologia, a palavra para doença. Língua, Que legal. paixão e adoecimento têm a mesma raiz. Daí os sofrimentos de Cristo, a paixão de Cristo, o apaixonamento como sendo um processo que vai incluir dor. Como diria Baudelaire, uma dor savoureuse, uma dor saborosa, uma dor desejável, mas nunca desprovida de dor. E é interessante porque é bem isso, né? A gente cria ansiedade e expectativa antes de encontrar o ser pelo qual nós estamos apaixonados. E a hora que essa pessoa está na nossa frente, vem a descarga, né? Vem aquela, primeiro a ansiedade, depois vem aquela descarga, né? De prazer de estar com aquela pessoa do lado. Por isso que tem um monte de gente que sente aquele friozinho na barriga, né? Que quando a gente ama, a gente não tem, pula essa fase, né? São formas diferentes da gente olhar para as pessoas. A gente vai precisar articular isso. Eu não sei se amor é um antagônico da paixão. Eu não diria antagônico, mas é questão da carga que a gente carrega, né? O amor ele vem e normalmente a gente quando ama alguém, só o fato dela estar presente ou você saber que ela está próxima ou que ela, sei lá, você consegue estar no mesmo ambiente que ela, isso te conforta. Na paixão, você tem, pelo menos para mim, o nível de expectativa para encontrar aquela pessoa é muito grande. É uma coisa que pode ser provável ou não. Eu Pa- vou, vai acontecer? Parece que a sua vida está em questão. Exato. A intensidade é muito maior. Nisso, você me chama para a definição da psicanálise para apaixonamento. Na psicanálise, a gente sempre relaciona tudo com as fases do desenvolvimento infantil. Uhum. E tem alguns momentos na nossa vida que nós consideramos regressivos. São esses momentos em que a gente vai passar a funcionar com referenciais anteriores, geralmente típicos da infância. Então, quando eu começo a amar alguém, e eu não faço uma distinção muito clara nesse momento entre paixão e amor, quando eu estou interessado em alguém, quando esse alguém me encantou, primeiro, essa pessoa me encantou porque ela tem características familiares. Perfeito. Eu sempre tenho a sensação
de que eu já conheço essa pessoa de algum lugar, que é um reencontro. É daí que vem, na nossa maneira de entender, nós não somos religiosos, vocês sabem, essa noção de, para nós, construída, articulada intelectualmente, de que, ai, é minha alma gêmea. Porque a sensação é essa, eu já conhecia essa pessoa. Perfeito. Eu já estava esperando por ela e agora ela apareceu para mim. Então, não é um novo, é um antigo que se apresenta numa forma nova. Uma forma nova. Lógico, isso eu estou falando de expectativa porque dentro da paixão tudo é expectativa. Você não conhece aquela pessoa a fundo. Porque se você conhecesse a fundo, você não geraria tanta expectativa sobre o potencial que ela pode trazer para você. Então, é como se as coisas que ela fala te encantam. Os gostos que ela tem são semelhantes aos seus. Então você olha para aquela e fala: Nossa, eu estou encontrando a minha alma gêmea, eu estou encontrando alguém que pensa que nem eu, que age como eu. Olha, colocou a mesma cor de camiseta, gosta do mesmo, da mesma comida, do mesmo doce, do mesmo qualquer coisa que seja. E aí você olha para aquilo e fala: Nossa, como isso é agradável e confortável. Para mim, é exatamente por quê? Porque eu tô. É o que você acabou de falar. A gente está vendo aqui algo que é semelhante a algo que a gente viu no passado. Alguma coisa conhecida. Conhecido. E eu acho legal essa coisa da expectativa, Fá, porque expectativa só pode acontecer quando você tem um modelo pré-pronto do que deve acontecer. E uma ideologia, né? Você tem um ideal ali e aquela pessoa traz todo aquele ideal para você. Ou você espera que ela traga, né? Enquanto Exato. ela não te decepcionar, você permanece Perfeito. apaixonado. Permanece apaixonado. Por isso que a paixão não dura tanto tempo. Né? Eu acho que não. Os medievais, eles têm uns padrões, assim, pelos quais você pode se manter apaixonado por mais tempo. Por exemplo, não encontrar a pessoa com frequência e não falar demais com ela. Perfeito. Falar demais, segundo eles, quebra o encanto da paixão. Não, e encontrar com frequência, você já sabe que você vai encontrar, quebra a expectativa. E eu Né? acho que, assim, a grande questão, pensando analiticamente, é que na medida em que você se relaciona com a pessoa, você é obrigado a considerar a realidade dela e não suas fantasias projetivas, né? Porque a questão da fantasia é essa. Quando, por exemplo, eu tenho expectativa, eu quero que isso aconteça. Eu Perfeito. tenho um padrão pronto no qual eu quero te encaixar. Eu Uhum. acho que isso que a gente não tem muito claro na maior parte do tempo. Não, eu tenho um padrão no qual eu quero te encaixar. E aí, se a gente convive pouco, eu olho para você e falo: Ah, não deu hoje, mas olha, ele me deu a entender que ele funcionaria assim. É que hoje isso não aconteceu. Mas na próxima vez, talvez aconteça. Então, não é o suficiente para você se decepcionar com a Exato. conduta da pessoa. Uma ideia de pronto mesmo, de Aqueles encontros que antigamente aconteciam 3, 4 vezes ao acaso no ano, né? E aí você encontrava aquela pessoa de novo, trocava aqueles olhares e que gerava um monte de pensamentos e expectativas em cima, né? E não sei se você sabe, mas existem padrões físicos em pessoas que me falam se ela se apaixona com mais facilidade ou menos facilidade. Fale-me sobre isso. Né? Fale-me sobre É isso. interessante porque assim, ah, quando eu vou dar aula e explico para as pessoas sobre formatos, né, tudo aquilo que é arredondado me fala de sentimentalismo. E tudo aquilo que é reto me fala de metodologia. Pessoas metódicas são mais difíceis de se apaixonar, porque elas olham para você e procuram método. Pessoas mais sentimentais, elas olham para você e vão trabalhar empatia. Eu quero sentir o que você está sentindo, eu quero que você sinta aquilo que eu estou sentindo. Então, as sensações elas acabam ficando em evidência, né? Então, pessoas que têm o olho um pouquinho mais aberto,
né? E se esse olho ele vem um pouquinho mais para frente dentro da caixa craniana e o formato do rosto ele tá de oval para redondo, são aquelas pessoas que trabalham mais sentimentalismo, né? Trabalham mais empatia e elas se apaixonam com facilidade. Porque ela olha para o outro, se encantou com alguma coisa daquilo que o outro fez, ela já quer estar perto, ela quer estar próxima, ela quer chegar junto, né? E aí ela gera expectativa. Né? Às vezes a pessoa nem sabe que ela está lá, está virando, olhando para cá, mas está olhando lá para trás, né? Mas a pessoa está no caminho e a pessoa fica, ai, ele olhou para mim, que delícia, Ah, né? Então são pessoas que trabalham mais o sonho, né? A idealização. A gente pode colocar como idealização, mas é aquela coisa que a criança tem de sonhar com algo quase impossível que ela pode ou não pode pegar, né? Que ela pode posso ou não pode ter. dizer que é uma pessoa que precisa de poucos elementos da realidade para deixar a mente trabalhar? Pode. É que assim, essa é uma característica, né? Que quando a gente é criança, a gente não tem julgamento, né? Então isso você vê mais fácil nas crianças. Por que que ela se apaixona por um brinquedo? E aí você dá o brinquedo para ela, ela brinca 10, 15 minutos, deixa ele de lado e nunca mais, né? Ela cria uma expectativa, ela gera expectativa em cima daquele brinquedo, uma vez que ela tem, perde a graça, né? Depois de meia hora, uma hora brincando ali, perde a graça. E aí ela vai pensar em outras coisas. As pessoas que têm esses traços, a gente sabe que tudo no mundo é relacionamento. Né? Nós estamos aqui hoje porque a gente tem um relacionamento bacana entre a gente, né? Acha que pode oferecer algo melhor para quem está assistindo a gente, mas em algum ponto, tanto o que eu faço quanto o que você faz, eles têm uma convergência ali, tem algo que é gostoso, né? Porque é isso, a gente procura tudo aquilo que é gostoso para a gente, né? E, e quando a criança cresce, o brinquedo muda, né? Então a gente traz para sensações físicas, né? Traz para sensações físicas. Então eu olho para você e eu projeto em você, eu vejo o que você faz, o como você se veste, eu idealizo você em algumas situações e imagino que você vai me suprir de alguma forma. E aí eu me apaixono por aquilo que eu acho que você pode me oferecer. Sim, isso combina bastante com a leitura psicanalítica, que a gente pensa que o movimento inicial da paixão é esse movimento de eu, na minha idealização, pensar que você vai conseguir me suprir. Então, Exato. a imagem é: eu vejo alguma coisa em você, sempre tem algum estímulo externo, e a partir daí eu suponho que você vai ser a pessoa que vai ser capaz de me satisfazer. Essa coisa da infância que você falou, para a gente também é bem acentuado por causa da ideia de que na paixão a gente atribui ao outro poder de sustentação da nossa identidade. Então, né, todas as músicas românticas têm aquela pegada de sem você eu não vivo, vem me dar o seu calor, não fique nem um minuto longe de mim. Como quem diz, se você não estiver aqui me suprindo, se você não estiver aqui mantendo a minha vida, eu não vou ser capaz de manter a minha sobrevivência sozinho. Essa relação de eu preciso de você para manter a minha sobrevivência é uma articulação absolutamente infantil. Então aí a gente diz que quando a gente se apaixona, a gente regride para um estágio de pensamento infantil e atribui ao outro pátrio poder. Eu estou diante de alguém que vai poder me suprir, me sustentar, me alimentar, me proteger, como fizeram ou como deveriam ter feito meu Quando, pai e minha mãe. quando eu era mais novo. Cara, muito legal isso, né? E aí entra aquilo que você estava falando no começo. De repente eu encontro muito com essa pessoa
e aí eu me aprofundo no conhecimento que eu tenho sobre ela, e esse me aprofundar pode trazer a decepção. Pode trazer. Pode trazer a decepção, que é interessante, porque eu falei do rosto arredondado e do olho um pouco mais aberto, né? Então eu tenho que olhar para o olho da pessoa e ver que ele está bem, bem aberto. Eu consigo ver essa parte mais escurinha do olho por inteiro, né? Eu olho para a íris, ela está lá inteirinha. São pessoas mais curiosas e eu não vou colocar menos objetivas, mas são mais dispersas. Então, por necessidade do organismo, né? Porque o olho está lá para que você enxergue as coisas e a gente quer se manter vivo o tempo todo. Então, quanto mais aberto for o olho, maior a necessidade que eu tenho de olhar para o ambiente, certo? O que a gente procura no ambiente é ser suprido de amor, ter essa nutrição. Depois de adulto, não é nem tanto a comida é só uma forma de você alimentar o corpo, mas você tem que alimentar seus sentimentos. E aí você projeta nas pessoas aquilo que você gostaria de ter, né? Que foi o que você recebeu de repente quando criança, né? É difícil, eu não sei como é que funciona, mas é difícil para a gente procurar algo que a gente não tem referência, Sim, né? Então você quer ter aquela sensação gostosa. Quem é que não gosta de deitar no colo de alguém e receber um cafunézinho? sim. As carícias e os cuidados infantis. Exato. Então é aí que entra. E a paixão, o fato de eu colocar essa expectativa toda e sonhar com o que pode acontecer, né? Ela traz isso pra gente, né? Ela traz isso pra gente, é bem bacana. Agora, ainda falando em formatos, né? Existem pessoas que se permitem se apaixonar mais, né? E pessoas que não se permitem se apaixonar tanto. Tem gente que gosta de trocar de parceiro e tem gente que, assim, é uma pessoa na vida, né? Eu me apaixonei por ela, eu idealizo ela até o fim da vida. Então, se eu conseguir ficar com ela, se eu conseguir beijar, se eu conseguir fazer qualquer coisa com ela, todas as outras pessoas eu vou comparar com ela, Tá. né? Ela se torna Ela referência. se torna referência. O normal dos relacionamentos eu terminei um relacionamento aqui, se eu começo um relacionamento amanhã ou daqui um ano, dois, eu vou comparar com o último. Mas para algumas pessoas, ela compara com o primeiro, que foi o que despertou e levou ela a se entregar a primeira vez. A gente olha isso na aba do nariz, né? Então, se a pessoa tem a aba do nariz mais aberta aqui, são pessoas que podem, elas se permitem trocar mais de parceiros. Se ela tem a aba do nariz mais fechadinha, mais juntinha aqui, né? Ela não tem abertura para troca de parceiros. Então, ela vai ter 5, 6 namorados a vida inteira, casou com o último, porque é isso, mas todos são referência do primeiro. Tá. Eu vou No procurar nosso aquela pessoa que me vocabulário, despertou. isso é fixação. Fixação, O exato. nome disso é fixação. É interessante porque assim, a Cris gostou desse negócio da aba do nariz, ela vai olhar com atenção agora. Pra gente acontece uma coisa assim, ó. É, tem alguns autores da psicanálise, eu acho que talvez eu mais do que eles, que fazem uma leitura meio antropológica, que é uma leitura que diz assim: a gente, na nossa estrutura social complexa, a gente não chega cheirando as pessoas. Né? Um mamífero tradicional, ele se aproxima de você, ele sente seu cheiro, depois ele tem um contato tátil com você e a partir daí ele vai estabelecendo conhecimento. Nós, quando, na minha maneira de entender, tá? Nós, quando estabelecemos contato com alguém, por causa da nossa sociabilidade, a gente não chega cheirando, a gente não chega passando a mão, a gente não chega lambendo a pessoa. Então, as imagens mentais que a gente tem, as referências do passado, são um intermeio necessário para a gente estabelecer contato. A ideia é
eu vou me apaixonar por uma imagem que eu estou fazendo de você. Eu tô criando. Essa imagem que eu estou fazendo de você depende completamente de todas as experiências que eu Que eu vivi. tive. Exato. Porque eu não consigo ver você por você. Eu tenho que usar as referências que eu tenho. Perfeito. E aí, quando você tem essas referências que são agradáveis para mim, são impactantes para mim, não necessariamente agradáveis, porque a gente também se apaixona por gente tranqueira. Sim. Então, assim, é impactante para mim, é familiar. Lembra meu pai, lembra meu irmão, lembra os meus tios. É um homem que eu conheço, ou uma mulher que eu conheço, às Uhum. vezes tem a mesma profissão, tem a mesma prática, então eu olho para você e me encanto com você. Aí, no nosso caminho psicanalítico, o que aconteceria em seguida? Na medida em que eu vou me dando conta de que você não é o que eu penso, eu também vou tendo os meus sentidos impressionados pela sua vida. Que é aquela coisa da intimidade mesmo. No começo a gente está conversando de longe. Na medida em que a gente vai se relacionando, a gente vai ficando mais perto. Então eu vou sentindo mais seu cheiro, eu vou sentindo mais seu gosto, a gente sai para comer junto, a gente vai para uma reunião da família junto. Eu vou adoecer, e aí eu vou observar se você cuida de mim ou não. Você vai adoecer e eu vou perceber se eu consigo cuidar de você ou não. E aí a gente vai trocando as imagens mentais pelas sensações físicas. Perfeito. E a ideia é que o caminho de maturidade é, na medida em que eu vou tendo prazer com você, tendo sensação mesmo, Uhum. tendo vida com você, eu perco a necessidade de que nosso relacionamento seja permeado pelas minhas fantasias, pelas minhas imagens mentais. Perfeito. Então, ó, eu falei pra você que eu tinha a divergência do negócio do amor de paixão, porque nessa minha leitura que é psicanalítica, não posso comprometer os outros autores nisso, nessa minha leitura psicanalítica, a gente vai abandonando a fantasia em prol do prazer da realidade, mas isso não significa a diminuição de intensidade. Ah, Aliás, a aposta é assim: o que me faz permanecer com você é justamente o fato de as sensações que eu tenho serem maiores e mais interessantes para mim do que as minhas idealizações. perfeito. Perfeito. É que aí você falou da intensidade, veja. Na idealização eu espero uma coisa. Na concretização das coisas, eu descubro coisas novas, porque quanto mais a gente se relacionar, é, mais eu vou entender de você e mais você vai entender de mim. Foi o que você acabou de falar. Aquela idealização, ela cai por terra, certo? Mas eu vou descobrindo coisas que eu nem imaginava que você era capaz de fazer. Sim, exatamente. E a nossa aposta é, se essas coisas forem impressionantes, se elas chamarem o meu sentido para ação, não preciso mais das ideias, mas eu gosto das sensações que você me causa. Então eu Perfeito. permaneço com você. A lógica é, eu saio do campo das fantasias e entro no campo do prazer. Nisso você não sairia. Bom, o campo do prazer ele também está no meio do apaixonado, né? Mas é um prazer com expectativa. Uma vez que eu já sei de tudo isso, eu não estou criando um vínculo diferente, eu não estou transformando essa paixão e colocando, transformando em amor. Então, eu brigo com isso porque quando a gente fala assim, parece que a gente está dizendo: olha, paixão é uma coisa banal e passageira, e o importante, o duradouro, o verdadeiro, profundo é o amor. E eu penso que não, olha, na verdade a gente vai fazendo isso todas as vezes que nossa experiência não der conta dos sentidos. Todas as vezes que eu estou diante de uma característica nova sua, eu vou fugir para o meu campo de idealização. Depois eu volto e experiencio aquilo que você está me apresentando. A ideia é que, porque senão, fala, eu tenho aquela sensação que fica aquela coisa assim, do tipo, ai, um relacionamento morno, sem graça. Ai, mas é porque é o amor. É muita sacanagem isso, né? A gente está falando da pessoa solteira namorando e da pessoa que casou depois.
né? O solteiro namorando se vê 2, 3 vezes na semana, porque todo mundo trabalha, né? Então, a hora que se vê, sai faísca. Por quê? Porque ficou muito tempo afastado, ficou tempo longe, ficou um tempo, né? Então, a hora que eu olho para você, eu olho o seu vestido, eu olho a sua blusa, eu falo, meu Deus, como ela tá gata. E aí eu pego, te abraço, te beijo e vem toda aquela sensação maravilhosa, porque a gente estava distante. O apaixonado, né? Estava distante ali, a hora que você consegue encontrar a pessoa, aqueles 5 primeiros minutos, né? A criança que ganhou um brinquedinho novo, né? Aqueles 5 primeiros minutos, nossa, eu me derreto na mão do ser amado, ou do ser apaixonante, né? Aí você casa, você começa a enxergar outras facetas daquela pessoa, né? Porque antes você visitava ela na casa dela, ela sabia que ia na casa dela, ela de repente preparava o ambiente todo para te receber, Arrumava a casa, passa né? perfume. Não é? Toma banho, né? Toma Aquela, banho. Aí eu amo passar perfume em casa antes de receber as pessoas. Eu amo fazer isso todo dia, mas todo dia nem sempre eu tenho tempo. Quando vai receber, você exato. tem aquela coisa, não, mas olha, faz parte Faz do parte. trabalho de receber a pessoa. Exato. Ah, mas aí depois de casado, fica aquela coisa, né? Eu não vou passar perfume toda hora, não vou ficar arrumando tudo Não toda vou gastar hora. meu perfume com você. Não é, eu já conquistei aquilo, né? Então, é aí que entra, assim, o amor, porque eu entendo que na paixão, se você idealiza algo e a pessoa não te traz aquilo, você tá se dando a oportunidade de gerar uma frustração. E a frustração ela pode ser pequena, aí depende de como você tem as suas intensidades, né? Pequena, média, grande, enfim. É, você gerou essa sensação, né, você trouxe a frustração para quem é só apaixonado, não vale a pena seguir com a pessoa. Tipo, a pessoa não suporta a frustração. É. Ela não sabe lidar bem com isso, não é terapeutizada, não faz terapia, né? Ok, né? É como o pai e a mãe que ela idealizou que o pai e a mãe fossem dar de presente ou fazer alguma coisa que nunca aconteceu. E aí você gerou essa expectativa e ela nunca aconteceu. Aí você casou, tá lá, tá tudo bem, pô, deixa a roupa jogada, o sapato no meio do caminho, tudo. Com uma conversa a gente resolve. Mas antes da conversa vem todo aquele monte de expectativa que a vida agora real é outra, né? Então, Você olha. sai do infantil e vem para adulto. Ah, então, mas essa coisa de vida real, de que os desejos infantis não são reais, eu sou meio contra Mas eu não isso. falei que os desejos infantis não são reais, eles são muito mais gostosos de serem. Então, porque, ó, como é a aposta original da psicanálise? Eu considero que, ok, a maior parte dos seres humanos não conseguem fazer isso, mas na minha cabeça é perfeitamente possível e factível, tá? Porque qual era a ideia? Eu me relaciono com você a partir das minhas expectativas, e aí o prazer se torna uma referência. Então, ah, Perfeito. ok, a gente dorme, a gente se vê toda hora. Mas é isso, olha, a gente se vê toda hora, que gostoso que a gente se vê toda hora. Isso deveria, tipo, aumentar as faíscas e não diminuí-las. Exatamente. O Freud, ele coloca que a repressão é o que faz a gente precisar de subterfúgios, tipo separação, tipo distanciamento em geral, ou até briga, né? Tem gente que gosta de brigar Eu ia falar exatamente para isso. ter mais emoção. Né? Tem gente que gosta de. É aquela coisa do brigar e terminar o relacionamento, para os dois quase saírem no tapa, e aí se pegam, dá aquela transada gostosa e volta tudo como era antes. Precisa de algum estímulo para gerar tensão. Tensão. E a aposta do adulto, a aposta da maturidade, é justamente não precisar desses subterfúgios para gerar tensão. Porque qual era a ideia? Em sendo criança, eu estou sujeito às dinâmicas dos outros e às proibições dos outros. Não Uhum. dá para fazer. Não dá para te encontrar toda hora. Não dá para desenvolver intimidade com você e, portanto, intimidade com os meus próprios sentidos.
A ideia de, por exemplo, morar junto, nessa coisa que a gente está falando, é: nossa, agora a gente pode. Agora não tem um mundo externo nos interrompendo. Então a gente tem os nossos tempos de vida. E aí, essa conta. Ah, você é aquilo que eu pensava? Não, você não é aquilo que eu pensava. Pode ser Pô, mas muito esse melhor do que eu cheirinho, imaginava, essa ideia é né? muito melhor. A realidade é muito mais legal do que qualquer fantasia. E essa é a nossa aposta, nossa plural majestático, meu. Uhum, uhum. Por quê? Porque ideias são ótimas. Você tem uma ideia, acho que pequena, do quanto eu sou capaz de pensar. Eu sempre brinco com as pessoas dizendo assim: não estimule o meu pensamento, porque você vai perder. Se você me der uma referência, o meu exemplo para as pessoas, gente, é sempre assim: não me diga que você vai me dar um presente, me traga o presente. Porque se você me disser, ah, eu vou te dar uma coisa que você gosta muito, eu tenho algumas coisas que eu gosto muito, e você não vai acertar. A chance de você acertar é baixíssima. Então, você me criou uma imagem mental, eu fiz a imagem mental e agora eu quero ter a imagem mental satisfeita. Quando você me trouxer o presente, eu vou olhar. Ah, é legal, mas não é o que eu pensei. O que eu pensei era maior. O que eu Perfeito, pensei era mais interessante. perfeito. Agora, num relacionamento de paixão, o que a gente espera se os mecanismos tiverem funcionado adequadamente? Eu estou esperando isso, isso é muito bom, mas o que você faz é melhor. Por quê, Fá? E aí entra um pouco até da nossa relação, porque fazer envolve o corpo, envolve os sentidos, envolve você apresentar para mim uma coisa que eu nunca seria capaz de perceber sozinha. Sozinha, exato. Porque Impossível. tem o fazer e o receber. A outra pessoa tem que estar disposta também a receber. E a gente tem essa coisa louca, né? Porque quando eu toco, eu também sou tocada pelo meu próprio toque. Exato. Então é simultâneo, né? A gente vai fazer tudo junto. E isso eu não consigo sozinho. Então isso é muito maior do que qualquer coisa que eu consigo pensar. Sim. E aí, a minha ideia é que o amor não é um estágio final da paixão. O amor é essa paixão consolidada na minha realidade física. Perfeito. Perfeito. Porque já passaram, de certa forma. Não que eu não crie mais expectativas, porque a nossa motivação é a expectativa. Né? Então, a gente acorda num dia, por mais que a gente tenha programado de vir aqui, falar, conversar, montar o podcast, a gente gera expectativa. Porque a gente colocou um tema, mas o como esse tema vai ser abordado não tem roteiro. Não tem, não Não tem. tem roteiro. E isso é o dia a dia de todo mundo. Você acorda num dia e você tem as coisas que você quer fazer e você pode ou não romantizar o processo. Você pode ou não fazer de inúmeras formas, foi o que você falou, né? A mente, ela viaja dentro do processo. É, o concretizar para a vida da gente toda, quase nunca a gente concretiza o que a gente quer realmente do jeito que a gente quer. A gente romantiza muito. Algumas pessoas romantizam mais, outras romantizam menos. Você está usando a palavra romantizar com sentido negativo. Não, não. Romantizar é romantizar do mesmo jeito. Eu vou trazer. Eu vou olhar para a beleza, eu vou olhar para coisas novas e diferentes e que me agradam. Né? O romantizar tá ligado a isso. Tem que ser algo que me agrade. Senão não é romantizar, senão é um desastre. Né? A gente fala em romantizar como quem idealiza, e aí eu gosto de lembrar isso. As nossas idealizações, elas não são construções do futuro, elas são reminiscências. Então eu tendo a traduzir na atualidade coisas que eu já conheço, que é aquela coisa que você estava falando. Ah, cafuné de mãe na cabeça, colo, Ser cheiro. cuidado, né? Tem uma sensação que eu amo e que eu produzo bastante no meu casamento,
que é a coisa de estar sentado no colo do meu pai, era o máximo. Era o máximo, aquilo era a sensação de segurança, de conforto, de estar em casa. Perfeito. Então, olha, eu de alguma forma, esse relacionamento conseguiu me dar um contínuo dessa sensação. Não acaba. Então, não é naquele sentido de você tá sendo bobo e tá criando um mundo de Não, não. fantasias. Eu penso que é aquela coisa de você estar no seu ambiente seguro, né? De você não ter as preocupações de que algo pode acontecer, que tudo aquilo pode ruir de uma hora para outra. E quando a gente sai para a rua sozinho, a gente tem várias preocupações. Você vai andar de carro, é o farol, é o motorista que está do lado, é o pedestre que pode sair correndo e atravessar. Na hora que você está no colo do ser amado, né, é, para o mundo. Para o mundo. Para o mundo. Aqui eu estou pleno, eu tô feliz, eu estou em paz. É o que todo mundo procura, né? E eu vejo assim, pessoas apaixonadas, elas idealizam o processo. Pessoas que amam, elas já têm mais, um pouco mais o pé no chão do que eu posso encontrar dentro do processo. Tá, você está me dizendo assim que os amantes são pessoas que suportam mais a frustração e que os apaixonados não conseguem tanto. Quando eles não encontram aquilo que eles estavam Eles esperando, eles trocam tendem a trocar. a se decepcionar. Aí eu posso fazer, pensando nessa sua linha, fazendo uma articulação analítica, eu diria assim. Os apaixonados, então, são aqueles cujos sentidos não conseguem ser impressionados pela existência do outro. O corpo dele não Nossa. entrou na história, não está É, tendo entrega real ali. Ele só quer ter confirmação das imagens mentais. Não é minha imagem mental, eu vou embora. Meu corpo não está aqui. é aí que tá. Aquilo pode ser algo negativo, né? A hora que eu coloco o corpo. Na hora que eu coloco o corpo, eu posso ter superdimensionado o que eu estava esperando ou subdimensionado o que eu estava esperando. Então, de repente, eu faço alguma coisa com aquela pessoa que eu me apaixonei e, nossa, é muito melhor do que eu imaginava. Fui comer um pastel na feira. Troquei meia dúzia de palavras. Nossa, isso é muito melhor do que eu imaginava. Certo? Ou, né? Fui assistir uma ópera, um balé, algo maior e mais, né, grandioso, e de repente a pessoa troca meia dúzia de palavras e fala: Nossa, que fútil. E quando você ama, você já entende da futilidade. As tuas expectativas são diferentes. Mas não são diferenças justamente porque, Você conhece olha, melhor a pessoa. É mais profundo o teu conhecimento. ela te tocou de um jeito que você fala, bom, tudo bem não gostar de ópera, Perfeito. mas aquele cafuné que ela faz É vale a isso, pena. é isso. Na paixão, eu tô ali eu quero o extremo sempre. No amor, eu já sei até onde eu posso chegar. Se eu chegar, ok. Se eu não chegar, esse cafuné, esse colo, o só de estar do lado ali já me traz um conforto que vale. Então eu mantenho. Então, mas não é um conforto desprovido de satisfação cotidiana, né? Porque também tem aquelas histórias, você está me fazendo pensar naquelas pessoas que ficam em relacionamentos confortáveis, que eu fico olhando e falo assim, do tipo, mas você nem tá feliz, mas Então, tá confortável. É, aí entram movimentos, né? Veja, você falou isso das pessoas que estão ali nem não está feliz, não está nem contente direito, mas é confortável. Aí entram o corpo. Quem é que espera e quem é que vai atrás e faz, executa, né? E pensando que somos animais, mamíferos, e que se eu quero alguma coisa, eu preciso ir atrás e pegar e buscar e dar um jeito.
Ah, você pega alguns formatos de corpo de pessoas que realmente vão em busca, têm iniciativa e resolvem. Se tá bom, ok, mantém. Se não tá bom, vão fazer ficar. Essas pessoas têm traços ou elas possuem músculos mais visíveis por conta de movimento. Por que, que uma pessoa tem a musculatura mais definida ou menos definida? Depende do tanto que ela usa, certo? E não é um usar porque vai para academia ou porque carrega pedra ou coisa do tipo, não. Mas isso ajuda também. Não, ajuda, mas é uma necessidade do inconsciente de estar sempre preparado para o movimento. Então você pega pessoas mais gordinhas, né, ou mais fofinhas, que são pessoas mais confortáveis, porque todo mundo gosta do abraço de um gordinho, porque ele te aconchega. O gordinho, ele quer ser servido, ele não quer ir atrás das coisas. Então, ele tem uma tolerância muito maior quando ele não gosta de algo. Que demora para se mexer. Demora para se mexer, porque não tem iniciativa, né? E aí ele vê que a coisa vai dar problema a hora que, sei lá, a água. Tem gente que fala da água bater na bunda. Não, não é isso, é que chega no nariz, né? A hora que chega no nariz, o cara vai lá e se mexe, porque senão ele morre. Aí é nesse sentido. Em compensação, a pessoa que tem mais músculo, ela tá pronta para. Não é que tem mais músculo, né? Todo mundo tem os mesmos músculos. Alguns têm mais definidos ou menos definidos. Quando você vê mais definição física, você sabe que aquela pessoa está mais para ativo do que para passivo. Ah, Né? E isso reflete total no relacionamento. Então, o que é que você espera de uma pessoa? Se você, Débora, quer mandar no relacionamento, não dá para mandar com a outra pessoa sendo toda bombadona. Ela vai querer atividade o tempo todo e vai chegar uma hora que ela vai querer mandar, certo? Agora, se você pega uma pessoa que tem uma camadinha de gordura ali que se torna confortável de deitar no colo, ela vai ser mais passiva e ela vai esperar você vir e deitar no colo dela mesma, né? é. A pessoa mais ativa, ela vai catar, não, vem cá, me abraça aqui e eu te trago para cá, porque eu quero. Eu não estou esperando o teu movimento, eu vou lá e eu faço. Claro que eu estou colocando em extremos, tá? Mas é para a gente ter ideia de como a coisa funciona para o nosso inconsciente ali que quer sobreviver em qualquer situação planetária. Lucas, como tá o nosso tempo? Nós estamos com 45 minutos de podcast. Ah, perfeito, timing perfeito. A Cris fez uma pergunta pra gente. A Cris está assistindo a gravação do nosso podcast aqui ao vivo. Se você quiser, procura a nossa programação no WhatsApp da escola. Você também pode vir aqui assistir a gente ao vivo. Ela fez uma pergunta dizendo por que tem gente que se apaixona por vários ao mesmo tempo. Porque a gente está falando assim, se apaixona, termina e aí vai pro próximo porque esse Isso, não vamos pensar em satisfez. um de cada vez, Um de né? cada vez a E gente tem está gente, pensando. E tem gente que não, tem gente que, não. Cada um me satisfaz de um jeito diferente. Eu quero todos, eu quero todas. Que característica seria dessa pessoa? bom, quando a gente olha para o rosto de alguém, se a gente quer entender alguém que necessita, porque a gente fala de paixão, a gente está falando de físico, né? De sensações físicas. Eu preciso Sim. de sensações físicas. Então, eu vou ter a mandíbula, a parte da mandíbula, aquela mais pronunciada para frente, né? Se você, se você pegar um macaco, por exemplo, você vai ver essa parte daqui para cima, ela mais retraída e a mandíbula mais para frente. Então, toda vez que você pega pessoas com a mandíbula mais para frente, elas têm uma necessidade maior de coisas materiais, ok? Se a gente pega alguém com os lábios que nem o seu, que são lábios grossos, bonitos, elas querem conforto e satisfação, né? Então, de repente, Concordo. é, porque é assim, é conforto e satisfação. Então, são pessoas que trabalham
para viajar depois, porque eu preciso suprir todo, né? Eu me dediquei, eu fiz, eu fui lá, então agora eu preciso estar com a minha família e eu quero trazer prazer para todo mundo. Lábios grossos, tá? Mandíbula um pouquinho mais para frente. Então, dentro da necessidade de cada um, né? Vamos pensar que eu não vejo muitos adultos com mais de 40, 45 anos se apaixonando por todo mundo. Eu Ah, vejo mais assim, a pessoa que saiu da adolescência está entrando na fase adulta, né, que conhece várias pessoas ali por conta de estudo e do movimento dela, é, se apaixonando por várias ao mesmo tempo. Por quê? Ela olha para uma, idealiza uma coisa, olha para outra, idealiza outra coisa. Não tem um perfeito, são todos que cada um me supre num ponto diferente. Né? Então a mandíbula mais larga, é mais larga mesmo, mais aberta aqui, e o lábio um pouco mais grosso, com a aba do nariz mais abertinha. Eu vou ter movimento para todo mundo. Cris, eu penso que alguém que não consegue se fixar num relacionamento é alguém que não quer responsabilidade. Então, eu quero todos os prazeres que as pessoas podem me oferecer, mas eu não quero ter que dar retorno para ninguém. Porque geralmente essa pessoa, quando ela é chamada no compromisso, ela responde assim: mas eu sou necessitado, eu gosto tanto quanto você me satisfaz, você não pode me deixar na mão. Você me deixou na mão aqui, aqui. Ah, mas eu fiz isso porque eu precisava. Você é muito melhor que eu, você não pode fazer isso. Então, o jogo do relacionamento é um jogo de eu cuido de você e você cuida de mim. Às vezes eu sou adulto, às vezes você quer o adulto. Quando eu sou criança, você é o adulto. Quando é criança, essa pessoa ela quer manter a mesma postura. Eu sou aquela que só recebe e não tenho que dar nada. Então, é para mim a típica pessoa que é que eu não estou tentando não usar nenhuma palavra muito negativa. Mas alguém que não vai gostar muito do trabalho, que não vai gostar muito do compromisso, que não vai ser cuidadoso com os próprios filhos, porque não é uma pessoa que sabe alternar as suas posições psíquicas. Não é alguém que sabe, e agora eu preciso cuidar e agora eu vou pedir cuidado. Uma pessoa que só quer se traduzir como sendo a necessária, a necessitada do processo. Fá, fizemos 50 minutos de podcast. Temos três perguntinhas interessantes aqui. Hum. Bom, Elias Splinter pergunta: qual a diferença entre o amor e a paixão? Eu penso que a paixão é aquilo da expectativa, né, da idealização, e você tem a intensidade com relação a dentro da paixão. E no amor as expectativas são outras, você já conhece a pessoa, você não vai esperar dela algo que ela não possa te trazer ou te fornecer. Então, mesmo que ela não te supra, não te satisfaça, o fato dela estar ali do teu lado é suficiente para você continuar do lado dela. Tá? Olha, eu já penso, Elias, que o amor, ele é só um outro nome da paixão. Quando a gente está falando de paixão, a gente está falando de muitas ideias, e quando a gente está falando de amor, a gente está falando de muitas sensações, mas com a mesma intensidade. E eu penso que na medida que a gente vai se relacionando com as pessoas, a gente vai trocando as nossas imagens mentais pelas satisfações físicas, pelo cheiro, pelo gosto, pela presença, pela realidade da pessoa em torno de você. E eu acredito que isso é muito melhor do que qualquer ideia que você consiga construir a respeito. A segunda pergunta, também do Elias, foi respondida, mas não vou fazer. Paixão vira amor? Eu acredito que sim. É o caminho natural, Caminho né? É natural. o caminho É natural. exatamente isso. A última, feita pelo Lucas Matos. O que seria do humano sem a paixão? Nós não teríamos, na minha maneira de entender, deixado a condição de animais.
Porque o que caracteriza a nossa humanidade é justamente nossa capacidade de construir ideias. Como eu estava dizendo no meu exemplo, eu não chego em você te cheirando e te lambendo. O meu cachorrinho faz isso. Meu cachorrinho, quando ele está diante de uma pessoa nova, ele baixa as orelhas e vai lá lamber a pessoa. Aí a forma como a pessoa recebe essa lambida determina o jeito que ele vai se aproximar ou não dessa pessoa. Nós nos aproximamos pelas nossas ideias. A gente conversa, palavras são ideias articuladas na linguagem, e aí a partir disso nós vamos determinando que tipo de relacionamento nós podemos ter. Então eu penso que o apaixonar-se é típico da nossa humanidade. E essa paixão ela traz movimento, né? Se você não tem essa paixão, você vai. Foi o que você falou, a gente perde toda essa humanidade porque você vai trabalhar só pela sobrevivência, né? Você perde o tesão de vida. Eu gosto de chamar de tesão de vida mesmo, que é aquela coisa. Você tem que acordar 4 horas da manhã para trabalhar, é muito chato. Mas você vai acordar às 3 horas da manhã para viajar, cara, você acorda com o pique todo, né? Então, para mim, a paixão também está ligada a isso, né? É o teu tesão de vida, é aquilo que você espera, porque você não precisa se apaixonar só por um ser. Você pode se apaixonar por uma ideia, por gerar expectativa por várias coisas diferentes. E aí, sem a paixão, você só sobrevive, você está em busca só da sobrevivência, sem esperar nada, de nada. É, ser humano que não ama adoece. Perfeito. Quem não ama adoece. Gente, muito obrigado por estar conosco. Você está no podcast da Escola de Psicanálise de São Paulo, As Formas do Amor. Eu sou Débora Damasceno, psicanalista. E eu sou Fábio Peloso, me formando em psicanálise. E nós estamos aqui na escola. Até nosso próximo encontro.